Quero pedir para vocês abrirem Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Lucas, capítulo 24. Glória. Ai, como é bom. Ministrar é bom, mas ministrar em casa é ainda melhor. Confesso que fico mais nervosa aqui do que fora, gente. De verdade. Obrigada. Glória a Deus. Agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, aos apóstolos. Todos acharam? Lucas, capítulo 24. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 13. Podem se assentar, irmãos? Nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa, mas acho necessário obedecer, né? Lucas 24, a partir do versículo 13, está escrito assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas, caminhando? Trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se então os seus olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou,
verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Nós vamos compreender um momento muito importante nas Escrituras. O terceiro dia após a morte de Jesus. Nós vamos entender que então começa um grande burburinho aqui, porque já começava a correr que o corpo dele não estava mais aonde o havia colocado. Já começou a correr a notícia de que aquele que antes estava morto, seu corpo não estava mais lá. E então iria começar aqui uma grande perseguição contra os cristãos. E aqui nós vamos compreender e nós vamos enxergar uma das coisas aonde nós, ainda nos tempos atuais, muito mais de 2000 anos depois, ainda sofremos por causa disso. Vamos compreender aonde está o erro na nossa vida. Aonde é que erramos? Aonde é que está a raiz do sofrimento humano? Aonde é que de fato e por qual motivo é que o homem sofre tanto? Tem uma compreensão sobre o significado de paz que eu gosto muito de pensar também assim. Paz é a condição segura de enfrentar aquilo que eu não gosto. Paz é a condição segura, é um estado de segurança que eu encontro para enfrentar aquilo que eu não gosto. E por isso hoje nós vamos, através dessa mensagem, mas também de outros exemplos que eu vou seguir, nós vamos aqui compreender o que a ausência dessa paz causa em nós. Essa certeza para suportar aquilo que eu não quero. O que isso tem causado na nossa vida? Então vamos compreender todo o contexto. Os judeus acreditavam que o Salvador viria. Uma promessa que havia sido feita há milhares de anos atrás, ela ainda ecoava no coração de todos eles. E, obviamente, em tempos difíceis, nós vamos clamar mais ao Senhor. Obviamente, em tempos difíceis, geralmente nós vamos esperar que Ele vai nos livrar de determinado sofrimento. E nessa época não era diferente. Todo o povo judeu esperava que o Salvador viesse, mas viesse não para libertar os seus pecados, não para libertá-lo da sua carne, da sua natureza caída, mas para libertá-los do Império Romano. Império esse que fazia com que eles se submetessem a coisas que eles não queriam se submeter. Eles queriam que o Salvador os livrasse daquela condição. Então tinha toda uma expectativa. E alguns conseguiram, ao olhar para Jesus, compreender: está aqui o Salvador. É Ele, o Filho de Deus. É Ele a quem Isaías falou que Ele abriria mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade e viria em forma humana. É esse aqui. E muitos desses que acreditaram ser Ele o Salvador, abandonaram toda a sua vida, abandonaram tudo que tinha, abandonaram, e não só um barco vazio, porque muitos dos discípulos, nós vamos compreender que, por exemplo, Pedro, depois de haver pescado toda a noite, não tinha pego nada. Jesus, ao aparecer para ele naquela hora,
poderia ter dito para ele naquele instante: Pedro, já que a tua vida não está dando certo, larga ela e vem me seguir. Já que nada do que você está tentando está funcionando, para então e vem me seguir. Só que ele não faz assim. Ele vai dizer primeiro para ele: volta e lança a rede para o lado direito. E a Bíblia vai dizer que um milagre acontece. Naquela manhã, ele já cansado, porque ele trabalhou a noite toda e não havia conseguido pescar. E não acreditando que ele poderia pescar, mas acreditando na palavra daquele a quem havia dito para ele fazer, ele então fez. E a Bíblia diz que grande foi a pesca, que não coube em apenas um barco. Eles tiveram que pedir ajuda, de tamanha pesca foi depois daquela palavra. E depois do seu barco cheio, e depois de talvez ter tido o melhor dia dentro da sua profissão, talvez foi a melhor pesca de toda a sua vida até ali, então ele vai dizer: larga tudo e me siga. Larga tudo e me siga. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizendo: abandonei tudo. E aí, se você for perguntar o que é tudo, talvez nem ele vai saber. Jesus vai chamar os discípulos não quando deram errado, mas em muitas ocasiões aqui, como Pedro, talvez na sua melhor pesca. Abandona tudo para me seguir. E assim eles fizeram. Abandonaram toda a sua vida para caminhar com Jesus. E durante o tempo em que estavam caminhando com Jesus, viram muitos outros milagres. Viram ele curar paralíticos, viram ele curar cegos, viram ele libertar homens que temiam a outros homens devido ao estado em que viveram, como aquele gadareno, onde ninguém conseguia chegar perto porque tinham medo dele. Não se aproximavam dele, não queriam ficar perto dele, pelo contrário, jogaram ele, deixaram ele de lado, porque ninguém conseguia sustentá-lo, segurá-lo. Mas ao encontrar Jesus, a vida dele foi transformada. Viram ele ressuscitar um homem que já estava morto por 4 dias. Viram ele ressuscitar uma menina que estava morta na sua cama. Viram ele andar sobre as águas. Oh, irmãos, já vimos diversos milagres de pessoas orarem e ressuscitarem. Eu já vi paralítico sendo levantado em culto. Mas alguém dizer que também andou sobre as águas, ele e Pedro viram ele andando sobre as águas, viram ele multiplicando pães, multiplicando peixes, e pensaram: está aqui o Salvador, é ele o Salvador. E tinham uma expectativa: quem sabe não é esse quem vai quebrar no meio o Império Romano. Quem sabe não é esse quem vai acabar de vez com o meu sofrimento. Quem sabe não é esse quem vai nos tirar da escravidão de Roma, do jugo que Roma colocou sobre nós. Essa e assim era a visão que discípulos, eu estou falando de quem andava com Jesus. Aqui não era alguém que o enxergava de longe,
A Bíblia o descreve como discípulo. E discípulo é aquele a quem segue os passos do seu mestre. Então era alguém que caminhava com Jesus. Eles tinham uma expectativa. Eles acreditavam que Jesus era esse Salvador. Mas aí o depararam com ele em uma cruz. Enxergaram ele naquele lugar que era para homens malditos estarem, para o escárnio da sociedade, para aquele, sabe, aquele que parece que não há perdão para o que ele fez. Ali era o lugar. E ao enxergarem aquele que havia feito todos esses e muitos outros milagres, ao estarem diante daquele homem numa cruz, começaram a se entristecer e então alimentar a dúvida. Porque, irmãos, nós podemos ter dúvidas, mas duvidar de quem Ele é, nós não podemos. E nós vamos ver discípulos começarem a duvidar dele, ao ponto de ouvirem, porque já era o terceiro dia, já não era mais pela manhã, porque as mulheres já tinham ido ao sepulcro, já tinham ouvido falar que ele estava vivo. Os discípulos voltaram lá, viram novamente que o corpo dele não estava lá, voltaram aonde todos estavam e havia anunciado por mais uma vez: o corpo dele não está lá, ele vive. Ele vive. Mas mesmo com a notícia que o corpo dele não estava mais no sepulcro, e que um anjo havia aparecido e anunciado que ele estava entre os vivos, a frustração desses homens foi tão grande que eles saíram do lugar que eram para estar. Começaram a ir em direção a Emaús. Por causa do quê? Frustração. Por causa do quê, Carol? Porque eles tinham uma imagem de quem era o Salvador, e não era essa a imagem que eles estavam vendo. E eu quero começar fazendo essa mesma pergunta para você. Qual é a imagem que você tem de um Salvador? Como é na sua concepção o teu Salvador? Carol, ele é aquele a quem vai me dar um casamento incrível. Carol, é aquele a quem vai me libertar de toda essa maldição aqui, ó, toda essa praga da minha família. É aquele que vai mudar a minha situação financeira. E se não for essa imagem com a qual ele vai se manifestar para você? E se o teu endereço não for mudado e você continuar morando nesse mesmo lugar? Irmãos, nós não podemos ainda estar procurando em Jesus alguém que resolva os meus problemas. Porque se for assim, se você estiver vindo buscá-lo para que ele resolva o problema do teu casamento, para que ele dê o filho que você acredita que tem que ter, provavelmente você vai sofrer com frustrações durante a sua caminhada. Porque nem sempre ele faz as coisas como achamos que vai fazer. Nem sempre ele se manifesta da forma que nós achamos que o Salvador é. Talvez estamos acreditando que esse evangelho vai nos dar uma vida que idealizamos, que acreditamos que merecemos, quando na verdade o
O convite é justamente o contrário. Uma vez que abrindo os olhos e percebendo o que você tem, o convite ainda é: entrega tudo que você tem e o siga. Na hora do louvor, nós oramos quebrando idolatrias. E como é difícil às vezes reconhecer os nossos ídolos. Quer saber aonde está um ídolo? É aonde e a causa da sua ansiedade. Se você se preocupa em perder ou não o emprego em que você está, provavelmente o teu emprego é um ídolo. Você acredita tanto que precisa dele para viver, para comer, que na ideia de perder você já entra em desespero. Se esquecendo que você tem um pai, e a Bíblia diz que eu não devo me preocupar com o que comer, nem com o que vestir, porque eu tenho um pai que cuida de mim. Me diga onde está a sua ansiedade, que eu vou dizer para você. Aonde é que está o seu ídolo? Me fala o que é que tem tirado o teu sono à noite, que eu vou te mostrar onde é que está o seu ídolo. E como é fácil, irmãos, criarmos ídolos em nosso coração. Nós estamos vendo 2 discípulos que caminharam com Jesus, mas estavam totalmente desapontados, frustrados. Por quê? Porque os dias não aconteceram como ele imaginava. Eu falei para vocês da promessa de Jesus lá atrás. Vamos lembrar dessa primeira família na terra? Adão, Eva, um casal que não tinha maldição hereditária. Não tinha, irmãos. Não tiveram uma infância difícil que pudesse justificar traumas. Não tiveram nenhuma referência de casamento ruim na sua vida, para então seguir exemplos ruins. Não tinha ex, nenhum dos dois tinha ex. Nenhum dos dois tinha parente, sogra, cunhado, sogro. Nenhum dos dois tinham. Moravam em um jardim perfeito, em um Éden cujo governador era Deus. Lá não tinha ditadura, lá não tinha direita, esquerda, não tinha presidente. Lá não tinha imposto para pagar, lá não tinha conta de água, conta de luz. Eles não tinham preocupação de como pagar o aluguel. Eles não tinham preocupação de que carro iriam comprar ou de qual profissão teriam que decidir. Eles não tinham preocupação de que, agora eu preciso fazer uma prova e então já definir o que é que eu tenho que escolher para o resto da minha vida. Não tinham. Não tinham preocupação. O único ali a governar era Deus. Não conheciam catástrofe. Nem chuva havia acontecido no Éden. Não havia terremoto. Não conheciam a dor nem o sofrimento. Tinham um culto que acontecia todos os dias. Eles não iam para o culto domingo, não. Todos os dias tinha um culto. E o pregador, não era Carol. O pregador era Deus. Mas é Deus mesmo. Olha o cenário deles. Todo dia. Era uma congregação
que o pastor, o líder, era Deus, de uma congregação de 2 membros. Mas em 24 horas, todo aquele cenário perfeito começa a entrar em ruína. Deus governando tudo. E começa a entrar em ruína porque o tentador vai oferecer para Eva algo que ela não precisava, mas vai despertar nela uma ganância através dos seus olhos, para que ela comece para ter aquilo que ela não precisava ter. E por causa disso, começa toda a desgraça no mundo. Porque ela então começa a imaginar: eu preciso ser conhecedora do bem e do mal. Então a vida como Ele criou, os dons, os talentos que Ele me deu, a vida que Ele me deu não é boa o suficiente. Eu ainda preciso de algo a mais. Eu preciso comer desse fruto para que então eu tenha o discernimento do que é bom e do que não é, do que é certo e do que não é. Porque a vida que Deus me deu não é boa. Porque se eu estou querendo algo a mais, eu estou dizendo: a vida que Ele me deu não é boa. Eu preciso ter mais. E como a nossa cultura tem adoecido. Vocês sabiam que o Brasil é o maior país com o número de ansiosos do mundo? O Brasil é o número 1 com diagnóstico de ansiedade do mundo. E olha que nem somos a maior nação, mas conseguimos superar nações ainda maiores do que nós somos. E o que é muito cultural em nós, gente? A cultura louca. Estudem enquanto eles dormem. Trabalha, se empenha, faz em 10 anos, faz em 1 ano o que você não conseguia fazer em 10 anos. Vem, eu tenho um curso para te ensinar o que você pode conquistar em 1 ano, o que outros demoraram em 10 anos para conquistar. E aí agora você vai ter que começar a trabalhar além, você vai começar a fazer além. Porque a gente começa justamente como Eva a dizer: aquilo que eu tenho não é suficiente, eu preciso de mais. E olha que o que a gente já tem muita gente orando para ter. Mas o problema é que para a gente não é suficiente. E aí a gente quer mais, quer mais. E esse mais é insaciável. É insaciável. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais risco de querer ter mais você vai ter. Se você não aprender a estar satisfeito com o que você tem, você vai começar a usar da sua religião e acreditar que porque você vem e faz um culto bom, a sua vida tem que ficar melhor. Você vai começar a acreditar que porque você devolve o dízimo, porque você oferta, Deus tem a obrigação de te dar mais. Por quê? Porque você acha que tem pouco. E ai dele se não der, porque aí você fica revoltado. O pastor começa a parecer como falso, como mentiroso. A igreja começa a ficar ruim. Não, então é a igreja que é ruim, porque eu estou devolvendo o dízimo, eu estou ofertando e parece que nada está acontecendo. Então o problema está na igreja, eu vou para outra. E aí na outra, quando alguém fala, venha, devolva, dá. E aí você dá com uma expectativa, porque ele tem que melhorar a minha vida. E se não melhorar, você vai para outra igreja de novo? Você vai para outra igreja de novo? Você vai buscar outra pessoa para orar e vai em busca de outra pessoa para orar?
Porque se você já pode devolver o dízimo, é porque já recebeu. Se você pode ofertar, é porque você tem para ofertar. Mas não é suficiente. É porque o que temos não é suficiente e estamos em busca de mais. Perdemos o sono, preocupado com o que ainda vai nos sobrevir. Uma família que tinha tudo. E no final a culpa foi de quem, irmãos? Deus. A culpa para a mulher foi do homem. E a culpa do homem foi quem? Deus. A mulher que tu me deste. No final ainda tudo é o quê? A culpa vai para quem? Deus. Porque é muito mais fácil a gente colocar sobre ele a responsabilidade da nossa vida como quem obrigatoriamente vai fazer tudo o que a gente quer. E ai se não fizer, senão ele ainda é o culpado, ele ainda é mau. Por que os olhos deles estavam cegos? Por que eles não conseguiam enxergar? Por causa das suas frustrações. Como foi difícil para eles entender que o Salvador não viria usando poder, mas viria renunciando a si mesmo. Como era difícil para eles entenderem que o Salvador não estava vindo para dar nada além de si mesmo para eles e por eles. Mas não era suficiente. Não era suficiente. Não espiritualize a tua ansiedade. Não é porque você está com medo que você deve orar para Deus resolver aquilo que te dá medo. Ore, mas para se lembrar de quem você é no Senhor. Ore para se lembrar, porque quando você vai se lembrar, eu sou um filho de Deus, e ao se lembrar de quem Ele é, e Ele é o teu Pai, esse que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, é também o teu Pai, é também o teu Pai. Nós vamos compreender, por exemplo, sobre a vida de dois homens, das quais subiram ao monte, da mesma família. Um certo momento, Ló vai subir ao monte para escolher uma terra, porque ele não andaria mais com Abraão. E agora ele poderia escolher a terra que ele quisesse e Abraão ficaria com o outro lado. E então a Bíblia vai descrever que Ló sobe ao monte. E quando chega no monte, o que ele vai fazer? Ele vai começar a criar uma expectativa. Qual é a melhor terra? Qual é a terra que parece ser mais produtiva? Qual é a terra que parece ser mais verde? Qual é a terra que parece que vai ser melhor? Porque tem gente subindo ao monte querendo uma terra melhor do que o irmão. Deus pode te abençoar, mas Ele tem que me abençoar mais. Glória a Deus pela sua conquista, mas a minha tem que ser maior. Porque que Deus seria esse, né? Que curasse o filho do irmão e não curasse o meu. Que Deus seria esse, né? Que restaurasse o casamento da fulana e não restaurou o meu. Mas todas as vezes que alguém foi proposto a subir a um monte e olhar para as riquezas, sabe quem ofereceu? O diabo. A Bíblia fala quando Jesus foi ao monte, o diabo transfigurou ele a um monte alto. Falou para ele: olha, todos esses reinos,
essa riqueza, me prostra e me adora, que tudo será teu. Sabe aquela terra incrível que Ló achou? Sabe aquela terra frutífera que Ló achou? E falou, subiu ao monte para olhar qual era a melhor terra. Sabe no final o que foi? Sodoma. Sodoma. Uma terra a qual, um tempo depois, tamanho era o pecado que subiu à narina de Deus, que ele tirou contra o povo para fazer cair fogo sobre aquela cidade. Mas nas expectativas de Ló, era a melhor terra. Só que esse outro homem, Abraão, a Bíblia fala em um outro momento, quando ainda nem havia amanhecido, ele pega o filho, pega lenha, servos e sobe ao monte. Só que agora não é para orar a Deus querendo a melhor terra, mas é para sacrificar o filho da promessa. Não era para receber, era para entregar. Eu não estou falando aqui que Deus quer te ver na miséria, irmãos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus. O problema é quando o nosso coração se incha ao ponto de nos esquecer dele, e então continuamente devolver a ele. Sabe por que dízimo, oferta, faz parte da liturgia do culto? Para te lembrar que o que você tem foi Deus quem te deu. Não ama demais o que você tem, ao ponto de negar, devolver a Deus diante de uma consciência que você só tem porque é Ele que te deu. A família, a saúde, o que temos, temos porque foi Ele que nos deu. E não podemos amar mais o que temos senão a Ele. Não podemos amar mais o que temos senão a Ele. Estão usando da religião diante de uma expectativa de uma divindade. Não, se o meu louvor estiver desafinado, Deus não vai receber. Não, se eu não jejuei hoje, eu não posso orar. Ô irmão, você acha que se Deus estivesse de verdade esperando um trabalho perfeito da gente, Ele pediria para a gente? Qual é a única coisa que um homem fez perfeitamente? O que Cristo fez. Mas por que Ele fez? Porque também entendemos que Ele era Deus. E por que Ele teve que vir? Porque nenhum homem conseguia ser perfeito. Para de acreditar que por causa da sua expectativa, ou então por causa daquilo que você vai entregar, é que então vai acontecer num sentido de perfeição. A nossa vida não depende necessariamente da qualidade daquilo que entregamos. Não é um louvor perfeito no tom, na afinação que chega a Deus, mas é um coração sincero de quem está louvando que chega a Deus como cheiro suave. Não é de quem fez teologia, não é de quem conhece homilética, não é necessariamente de quem estudou aí 4 anos dentro de uma faculdade, de quem só dessas pessoas é quem podem pregar e ministrar. Nem eu poderia estar aqui. Não sou contra, irmãos, nada disso. Estude para o canto, estude para a pregação. Tiver oportunidade, faça teologia.
Mas entende que ainda assim você nunca conseguirá alcançar um nível de perfeição. E nem por isso não vai te acontecer o melhor. Como assim? Eles estavam frustrados. Fiquem sobre os pés, por favor. Eles estavam frustrados, mas mal sabiam eles que a morte já tinha sido vencida. Eles estavam frustrados, mas mal sabiam eles que pelas pisaduras daquele que com eles estavam andando, nós já havíamos sido sarados. Eles estavam frustrados porque não aconteceram do jeito dele, mas havia acontecido de um jeito muito melhor. Eu oro a Deus pela minha vida, e se você quiser, no final agora você também vai poder replicar a mesma oração, de que o Senhor frustre as minhas expectativas, para que as dele não sejam frustradas. Porque todo o caminho que eu achei que era melhor e eu fui frustrada, e eu vivi algo totalmente diferente do que eu imaginei. No final, ao ver a mão de Deus, eu pude sorrir, porque infinitamente foi melhor do que eu imaginei. Eles estavam caminhando com o Verbo vivo, pregando de Gênesis a Malaquias ao lado deles, o coração deles queimando, mas eles estavam se lembrando do que não aconteceu do jeito deles. Só que ao sentarem na mesa com ele e partirem o pão, os seus olhos foram abertos ao entendimento de que tudo o que Deus havia prometido se cumpriu. E eu quero encerrar lembrando para você que Ele continua sendo o mesmo. Ele é aquele a quem promete e faz. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu. E por isso eu quero aqui te dizer, descansa teu coração, porque ainda que a tua vida não esteja do jeito que você acha que deveria, tem um Pai que está sobre o governo e que está trabalhando para cumprir sobre a sua vida toda a palavra que Ele empenhou. E no final de tudo, você vai poder olhar para trás e dizer: eu vi a mão de Deus me guardando, me livrando daquilo que nem eu sabia que era mal para mim, guardando a nossa casa. Há uma palavra empenhada sobre a nossa vida. Há um Pai que não dorme, que não tosqueneja, que não dorme, e que está guardando a nossa casa e a nossa família. E por causa disso, nós podemos descansar, porque Ele já nos deu o que é suficiente para o hoje. Tira do seu coração toda ansiedade. Para de olhar para aquilo que você ainda não tem, ou que ainda não aconteceu do jeito que você imaginou, e começa a enxergar